Olá, querido e querido ouvinte do Conversa B2B. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso episódio número 53, que traz hoje uma provocação daquelas, hein? Será que a gente, nós aqui, profissionais do marketing B2B, perdeu a mão na educação do mercado? Pensa bem, blog post, e-book, infográfico, webinar, podcast, live, artigo, enfim, podia ficar citando aqui uma hora vários formatos de conteúdo que são produzidos pensando em educar o mercado, ensinar o cliente a comprar de você. Mas será que precisa de tudo isso mesmo? Será que em pleno 2025, que é quando a gente está gravando esse episódio, essa necessidade ainda é real? Pois bem, essa é a nossa reflexão de hoje. Eu sou o Guilherme Sboarin, sou apresentador aqui do Conversa B2B, e junto com meu companheiro de mesa, o Giuliano Duccini, a gente vai hoje receber o Lucas Rotegering, que é o fundador da Mind Hub, criador e curador e editor da newsletter Marketing is Dead. O Lucas é um cara que saca bastante desse assunto, é um cara que produz conteúdo para marketing B2B já há um bom tempo, então é uma peça fundamental para essa nossa discussão aqui. Lembrando a você que o Conversa B2B é produzido e oferecido pela Conversa Tech, a agência 100% B2B e autoridade em vendas complexas. Conte com os nossos serviços para te ajudar nas suas estratégias de geração de demanda, produção de conteúdo, ABM, enfim, se o teu negócio é complexo, traz teu caso para cá que a gente dá uma força, pode contar com a gente. Lembrando também que esse nosso conteúdo tá no teu tocador de podcast favorito, dá 5 estrelinhas aí, aliás, e também tá lá no YouTube, lá você pode assistir a gente. Também dá um joinha lá, curte o nosso conteúdo, compartilha, faça essas discussões, essas nossas conversas chegarem a mais profissionais como você. Beleza, pessoal? Lembrando também que o Conversa B2B tem uma newsletter incrível, mensal, que você pode se inscrever aqui no link do episódio, no descritivo do episódio, e acompanhar por lá as tendências, movimentações e insights do marketing B2B. Beleza, pessoal? Então é isso, a apresentação tá feita, vamos curtir aí essa conversa com o Lucas. Muito bem, pessoal, partiu para mais essa conversa. Hoje eu estou muito bem acompanhado do Gil, que é o meu companheiro de mesa aqui no Conversa B2B. Fala, Gil, tudo em paz aí? E aí, Gui, beleza? Muito bem. E o nosso convidado da vez, nosso convidado especial, o Lucas Rotegering. Certo, Lucas? Muito bem, falou corretamente. É difícil hoje esse sobrenome sair pronunciado, mas obrigado pelo convite e ótimo estar aqui com vocês. Muito bem, Lucas. Lucas que veio aqui com a gente para tentar quebrar um estigma do marketing B2B. Mas antes dele embarcar nessa conversa com a gente, ô Lucas, conta aqui para nossa audiência um pouco da tua trajetória, cara, como é que tu veio parar no marketing B2B, criou aí uma das newsletters mais legais que tem aqui no mercado, tá? Inclusive, já falo desde o início, a gente vai botar os links das newsletters, dos conteúdos do Lucas aqui no descritivo para vocês conhecerem melhor o trabalho dele, caso não conheçam. E então conta pra gente, Lucas, um pouco dessa sua trajetória, como é que você chega até aqui? Claro, obrigado aí pela oportunidade. E a minha trajetória, na verdade, é como o próprio B2B hoje. Ele é vendas complexas e longas. A minha trajetória é basicamente isso. Eu sou um cara hoje que pode se chamar generalista, né, de um repertório ampliado, como eu aprendi o termo e gosto de usar. Eu já passei por diversos setores, já trabalhei em museu, trabalhei no Mano, Museu de Arte Moderna, trabalhei no Itaú, trabalhei como publisher. Então, fui de vários setores, tanto diferenciados entre si, mas também de portes diferentes, de pequenas e médias e grandes empresas. Então, eu consegui ter esse olhar geral de tanto de time, de operação, de budget principalmente, e de como a gente faz esse relacionamento. E aí eu culminei hoje com essa trajetória, com essa carga, eu montei então um ecossistema de conteúdo voltado para conversas entre líderes e marcas
e partir também para um modelo as a service. Então, hoje eu trabalho olhando para esse mercado para apoiar como que empresas ganham negócios ou ganham tração com outras empresas, olhando aí como essa cadeira de CMO, revenue e os termos aí que a gente quiser colocar. Muito bem. Acho legal essas trajetórias assim com diferentes curvas e nuances. Acho que no final isso ajuda muito a construir um repertório interessante, saca? Às vezes eu Sim. vejo uma galera assim do mercado que é muito focada numa coisa só, super especialista em telecom, né? Uhum. E puta, no final eu sempre gostei, admirei muito esse tipo de trajetória assim, que tem várias experiências bem diferenciadas entre elas. Acho que é bem enriquecedor assim. É isso aí. Muito bem, indo para nossa conversa aqui. Como você que está nos ouvindo aqui já sabe ou nos assistindo, a gente está aqui para discutir se a gente, nós profissionais de marketing B2B, perdemos a mão nessa história de educar o mercado produzindo aí centenas de milhares de conteúdo, de áudios em tudo que é formato, pensando em ensinar, né, o nosso público a comprar da gente ou querendo ensinar um pouquinho sobre como ele deveria, né, conduzir o seu negócio, buscar novas soluções e tudo mais. Então esse é o nossa discussão central aqui. Antes de começar, eu queria ouvir de vocês agora no começo da conversa e depois eu volto nessa pergunta aí ao final do nosso papo aqui. Qual que é a opinião inicial de vocês a respeito? Vocês acham que realmente a gente perdeu a mão nessa história de educar o mercado? Isso é desnecessário? De maneira muito rápida, porque depois a gente entra aqui em aspectos específicos dessa conversa. Quer começar, Lucas? Bora. Eu fiquei pensando que tipo de abordagem eu podia trazer, já que temos tantas. E uma delas que me fixou, que eu vejo como dor aí nesse contexto, é que, na verdade, não é o problema da produção, é o problema da operação. O que, que é o negócio, o que, que é os 4Ps, o que, que é a origem de tudo, para que o conteúdo ele seja consequência e não a fonte de algo. Então, acho que o grande problema que eu vejo hoje que entra no assunto conteúdo é o que, que é o negócio, o que, que são os 4Ps, quais são os fundamentos. Esse é o grande desafio aí que eu vejo nesse papo. E da tua parte, Gil, como é que tu... Primeira visão aqui para compartilhar com a audiência. Eu acho que estratégias de conteúdo em geral, né, o papel do conteúdo dentro do marketing B2B, ele se sofisticou. Então, esse modelo, eu diria, inbound, né, de realmente tracionar negócios através de produção de conteúdo, de ensinar e tudo mais, e educar, perdeu bastante a capacidade de gerar negócio. Eu vejo que o conteúdo segue firme, importante, mas ele precisa estar dentro de outros contextos e de outras abordagens, e a escolha do que produzir não é tão simples quanto, né, o básico do básico mais. Acho que a gente vai discutir, né, como, né, plantar o feijão no algodão. Né? Não dá para começar mais por aí. Né? Tinha um pouco, acho que isso era até um pouco infantil, eu diria, né? Por conta até do modelo de busca do SEO do Google, né? Muito, não pelas empresas, não quero parecer... Depois da linha, você me perguntou hoje, né? Depois da linha do tempo é fácil fazer uma afirmação desse tipo. O ponto é que avançou, não é menosprezar o trabalho que foi feito, porque no final, muito do que foi feito pode ser útil, ressignificado e tudo mais, né? Mas me refiro à infantilização da audiência para conseguir, né, na época, os cliques e tudo mais. Tu falou um negócio importante, Gil, que é a questão de contexto, né? Obviamente que a gente vai tratar esse assunto, mas sem tirar o olho de que, obviamente, existe uma série de contextos diferentes de maturidade, entre outros, no mercado hoje. E acho que esse é um primeiro ponto de partida interessante. Porque, assim, obviamente que o conteúdo ele vai seguir com relevância, a nossa discussão aqui não é sobre isso, mas é sobre o tanto de energia que se coloca em educar o mercado, principalmente quando a gente fala... Eu sei que todo mundo gosta de matar o funil, tá? Mas quando a gente fala de conteúdo de topo de funil, doa a você ouvir isso ou não, acho que é mais fácil todo mundo entender.
conteúdos de topo de funil. A gente tem que levar em consideração uma série de contextos. Eu vou citar alguns aqui, que realmente, a partir de cada um, essa necessidade de educar o mercado pode ser maior ou menor. Então, por exemplo, quanto mais o nível de complexidade do seu produto ou solução vai ser uma característica que, né, com certeza vai trazer isso. Se o seu produto é uma novidade de mercado, ou é uma solução muito inovadora, que ainda não está no mercado, ou seja, quanto menor a demanda colocada no mercado, menor demanda estabelecida no mercado, maior vai ser a necessidade de produção de conteúdos dito de educação. E aí, nesse ponto, Lucas, pensando nesses diferentes contextos, o que você entende, quais são aqueles contextos que mais demandam um esforço de educação do mercado por parte do marketing, e contextos que você acha que, cara, em tese, eu não deveria gastar tanta energia em educar o meu cliente em relação a isso? Boa, boa introdução nisso, porque quando a gente fala de maturidade, a gente pode escolher várias vertentes, né? Você tem maturidade da jornada que está construída, maturidade dos dados que você tem para construir essa jornada, até a maturidade, vou falar aqui digital, de transformação digital, de como que você está posicionado para isso dentro desse mercado. Você falou uma coisa muito boa e muito importante hoje, que a gente sabe que não existe linearidade no sentido que a gente olha no desenho e a jornada acontece. Vou consumir o conteúdo de topo, vou consumir o conteúdo de meio e um conteúdo de fundo. E isso vai acontecer e beleza, eu estou qualificando, vai chegar nas minhas vendas e acabou, fechou o contrato, tá lindo. Esse tipo de maturidade, ele muda a nivelação quando você considera esses níveis de operação, como eu falei, o quanto você está posicionado, SEO, mídia paga, esse ponto todo, o quanto você conhece essa jornada e sabe o momento do cliente, principalmente como você trouxe, o momento da empresa. Então, se eu estou numa empresa de entrada, eu estou trazendo uma novidade, né? Eu estou num oceano, hoje em dia quase não tem, né? Mas num oceano azul, para a gente tentar trazer uma solução. Ou eu estou brigando com grandes players, né? No mercado SaaS, principalmente, a gente sabe que tem muito isso. Eu preciso entender o que é a minha empresa no estágio que ela está de maturidade, o que ela atende, é high ticket, é low ticket, qual que é o processo de modelagem ali, para que quando esse cliente entra em contato, seja qual for o ponto de contato, que pode ser um podcast aqui que a gente está conversando, pode ser um blog, pode ser até uma propaganda que o cara estava usando a camiseta do cara. É muita variável que o cara pode tomar uma decisão, não na jornada, mas no repente. Até no B2B isso acontece. A diferença é que o esforço que a gente faz, a gente sempre olha que o conteúdo vai gerar demanda, a gente sempre olha por isso, ou vai nutrir o cliente. Só que a gente esquece que isso é uma, vamos chamar assim, é uma eu não quero usar essa palavra, mas é uma falácia no ponto de vista de vendas, de conversão. A conversão cai cada vez mais, porque cada vez mais conteúdos são saturados, jogados no mundo, e todo mundo lê tudo de tudo, e você não gira a conversão, ou seja, como eu falei no começo, não está atrelado a uma jornada de negócio, de crescimento. Então, eu acho que quando a gente fala de maturidade, esse é o grande ponto, qual é a maturidade do meu conhecimento de empresa, o que eu estou fazendo, qual que é a minha operação, como que o mercado está se comportando e o conteúdo, como ele apoia objeções, conversas, e não necessariamente pontos de contato, que é o grande ponto aí que a gente está falando. Boa. Ô Gil, e em relação a esse ponto também de diferentes níveis de maturidade do mercado, o Lucas bem trouxe a maturidade da própria empresa, tal, mas também a questão de maturidade de mercado é algo que a gente precisa observar também, né? A questão de que, cara, essa solução me pegou muito, você fala assim, cara, quando a gente infantiliza, né, o nosso público, querendo ensinar o Pai Nosso pro vigário, às vezes, sabe? Eu me pego muita situação disso. Falo, cara, mas o mercado ainda tá carecendo disso. Talvez parte do mercado sim, mas o teu ICP, o mercado que você tá mirando, que eventualmente é um mercado mais digitalizado, mais maduro, precisa ouvir isso de você? Você deveria estar investindo dinheiro nisso? Você enxerga que tem, às vezes, um erro de leitura nesse ponto, de algumas áreas de marketing e tudo mais? Cara, eu acho que, na verdade, se você pensar no seu decisor, você tem que pensar exatamente isso, o grau de maturidade que vocês já mencionaram. O calibrar sobre
o que educar, o quanto de educação e o quanto de... Você vai falar de impacto em negócio, né? Mais para o caminho de decisão ali, consideração, né? Uma discussão mais estratégica, não tanto, né, como fazer, né? O how to, que é o que pesteou a internet, né? São o como fazer. Tem que lembrar que o que você faz é o que o universo te devolve, cara. Se você vai fazer, se você, né, quer falar com, vou dizer aqui, são gerentes de marketing ou diretores de TI e tal. Se você vai fazer um conteúdo how-to, muito possivelmente vai ser o estagiário ou algum estudante. Você primeiro vai estar falando. Não estou dizendo que não é desejável isso numa estratégia. Eventualmente pode ser. Eu estou colocando aqui só dentro do contexto de gerar de energia, ok? Se você tem um mercado maduro que entende que seu produto, né, faz sentido, não faz nenhum sentido você ir por esse caminho de tanto educar. Você não deveria gastar energia com isso. Você deveria estar discutindo coisas mais estratégicas. Então e aí a partir disso, reflete, né, Lucas, na escolha de canal, na escolha de formato, na escolha de cadência, na escolha de uma série de coisas. Então, eu acho que além de olhar a maturidade, é olhar com quem você tem que falar, né? Com quem é que te compra, no sentido da ideia, quem faz os questionamentos, não no sentido de... Não estou falando aqui... ainda não estamos falando aqui do comitê de compras, vamos dizer assim, mas, cara, quem é que vai te escutar? Óbvio, né? A gente sabe disso também, né, Lucas, que eu não sei como é que é o perfil do pessoal que te acompanha, mas, em geral, quanto mais alto cargo, menos tempo ele dedica ao processo de educação, a seguir, né? Ele está num processo de tomar muita decisão, é muita coisa, uma questão de que não resta tempo. Então, também tem que tomar esse cuidado. Se você ficar focado num grupo de discussão também, né, você tem que conseguir alimentar essa turma que está mais ali no processo de entender, que está mais aberto, inclusive, né, a questionar, especialmente em caso de uma solução para fazer diferente, né? Isso que você traz, Juliana, eu acho bem importante, complementando e expandindo um pouco isso, porque quando a gente fala de conteúdo, a gente está olhando o conteúdo como fim, né? Então, qual formato eu vou usar? Eu preciso ter uma estrutura de social, eu preciso ter uma estrutura de blog, eu preciso ter... O marketing mix está muito enviesado, né? E como eu comentei antes, qualquer coisa pode ser conteúdo, ou no melhor modo das coisas, qualquer coisa é ponto de contato para iniciar conversas. E o grande que eu bato tecla aqui, e com as pessoas, e por isso do ecossistema de conteúdo e todas as conversas que eu falo, a gente precisa aprender que hoje a gente tem que gerar conversas. É essa palavra que eu vejo isso. Porque nela, a partir de conversa, a gente fica claro para todo mundo o que acontece. Eu estou aqui conversando com vocês, eu vou levar esse papo lá para o meu time, eu vou levar para outro lugar, e aí você atinge uma massa mais aberta, que vai transbordando e interpretando aquilo que está sendo falado, e que é aquilo que você falou. Quando chegar no executivo, o texto vai ser diferente do analista, que vai estar consumindo a mesma marca, ou que vai participar de alguma jornada de influência na tomada de decisão de compra, né? Como a gente falou, a gente não chegou ainda no buyer center lá, a gente está aqui por fora. Quando chega lá, não é texto, não é conteúdo que vai vender. Esse texto e conteúdo, ele vai ajudar a tirar objeções ou disponibilidade mental, né? Que esse é o grande lance. Quando o cara chega e fala, você viu aquela marca lá, aquela empresa com essa solução? O cara, quando ele vai lembrar, ele fala, já ouvi falar. Minimamente, ele pode talvez conhecer alguns features. E ele vai começar a criar essa analogia de o que ele traz para mim de diferente. Ele vai melhorar a minha receita, otimizar custos, features. Aí ele vai indo para o racional, que é para a chegada de tomada de decisão. O conteúdo, ele pode apoiar isso. Você vê que a disciplina de Product Marketing surgiu disso, né? Para ajudar a melhorar a conversa para ponta, né, para já tomada, para o vendedor, para o racional, né? Então,
essa união do que é eu não vou brincar aqui com emocional e racional, que os dois eles atuam nas duas etapas, mas o que é quando eu abraço soluções de que eu estou trazendo, diminuindo dores do mercado, tô falando, eu sou uma marca que eu estou trazendo não uma novidade, mas eu estou sabendo da sua dor, estou estudando ela, estou chegando na resolução, eu não estou trazendo novidade, eu estou trazendo melhorias em cima, às vezes, do que já existe. E aí pode ser uma melhoria de tempo, uma melhoria de custo, uma melhoria de time, não sei. E esse tipo de entendimento, que é o que a gente está falando, que é o que eu puxei lá no começo, o problema do conteúdo não é o conteúdo, o formato, o marketing mix. Ele é o conhecimento prévio do que é o negócio, o ICP, o seu time, como que você atua, o que são os diferenciais. Tem frameworks e frameworks de como criar posicionamento, entender esse tipo de coisa para o seu negócio, para aí sim você desdobrar em formato de conteúdo. Podcast é muito rico, eventos hoje é o must aí para você fazer, para captar e trocar ideias, conversas, gerando conversas, mas o principal aí que a gente está falando é para quem eu estou falando e o que eu vou falar. O executivo, ele não tem tempo. Ele vai talvez ouvir o podcast porque ele está indo trabalhar no carro, ou aquele ponto, ele vai ler um resumo de áudio. Você vê, tem tecnologias que a gente talvez vai chegar lá na frente, falando de AS, etc. Tem tecnologias hoje que eles pegam um calhamaço desse, de um deck de vendas, e resumem um áudio de 3 minutos. Acabou. Pô, é isso que eu precisava. Então, essa estruturação de como que você pensa negócio, mas o que é o negócio, entende, aprofundamento, é a cadeira estratégica, como a gente está falando, é a cadeira tática, né? Como que eu converso com stakeholders internos para eu coletar as melhores informações, melhores percepções e trazer do mercado, os estudos, relatórios, enfim. Aí você vai para o infinito para poder montar o seu deck de marketing mix, de formatos e principalmente de pitches que vão desdobrar para cada player. E isso é essencial. Hoje em dia é possível cada player receber a sua mensagem para ir tirando objeções no todo. E isso é bem legal, Lucas, porque, por exemplo, essa questão de objeção que tu trouxe aqui, por exemplo. Cara, a gente já se deparou em que situação de Hall 2 era importante trabalhar. Eu, por princípio, também não gosto de conteúdo Hall 2. Já tive crises existenciais com isso. Cara, a gente não tinha que ensinar, a gente está entregando nosso conhecimento de graça. Tem que vender mais o peixe, menos ensinar. Já tive discussões até com o Gil a respeito disso. Mas tem situação que realmente o Hall 2 pode ser bastante estratégico. A gente, para dar um caso prático, a gente tem um cliente que uma das objeções que ele enfrenta é que algumas áreas de TI se julgam capazes de desenvolver internamente o que eles fazem. E uma maneira de dar uma quebrada nisso é falar, cara, eu vou te falar como é que a gente faz. O nível de sofisticação e complexidade que esse nosso cliente consegue produzir a solução deles é tamanha que ao mostrar o Hall 2 deles, o cliente fala, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Vem vocês aí. Aí, nesse sentido, eu acho que beleza, de novo, é um uso estratégico, dentro da linha do que tu falou, para quebrar uma objeção, para um player específico e tudo mais. Agora, se você não tiver clareza de que é nessa linha que tu quer produzir, fazer um conteúdo Hall 2 sem qualquer estratégia e tudo mais, pode, na verdade, até ser um tiro no pé. Então, acho que realmente, dois temas para ter muita preocupação na tua estratégia de educação de mercado. Se você está distribuindo o Hall 2 de graça, entregando conhecimento ao invés de vender peixe, e se realmente você não está infantilizando, que nem diz o Gil, a tua audiência com conteúdos que, cara, desculpa isso aqui, você não precisa contar para o teu cliente. Você perde. Quanto que você gastou de tempo e esforço nisso? Podia ter feito outra coisa, mais importante. Eu complementar com um case aí também que eu tenho, que eu liderei lá. E aí é interessante isso, porque a gente fala de B2B, mas tem muito aprendizado do B2C, que eu também já atuei, e que dá pra gente analogamente, não simplesmente colar, porque pelo amor de Deus, né? Mas a gente tirar insights de como a gente faz isso, que cai bem nesse ponto. Os dois aí que vocês trouxeram aí. Um de infantilizar, porque eu já trabalhei com um projeto que a gente estava construindo conteúdos para C-Level, e quem estava produzindo eram estagiários e analistas. A percepção de feedback que eles traziam, esse texto está raso, esse texto não está bom, esse texto não está trazendo. Então, assim, não dava certo. Então, é aquilo que o Juliano falou. A gente faz esforço, contratação, revisão, processo, traz time, e você está, na verdade, criando mais ruído do que engajando o seu público que você quer naquele caso. E o outro ponto, que é nesse que eu liderei lá,
uma área que a gente trabalhava foco em marketing de conteúdo para altos volumes, era uma publisher, a gente vendia produtos da holding e a gente era para cliente final, mas o insight é para você trazer o conteúdo que ele forme, e aí eu vou usar uma assinatura que eu tenho usado ali no meu ecossistema, que é conteúdos que mexem ponteiro. Isso é essencial. O conteúdo ele não tem que ser conteúdo texto por texto. Né? Não é entretenimento. Conteúdo não é entretenimento, quando a gente fala de negócio. Ele não é entretenimento. Eu não vou no cinema me divertir por 2 horas. Eu não vou ler o texto de 15 minutos. Ai, que legal o texto. Não. A marca ela é cool, mas a partir do momento que ela também gera negócio. Então, o conteúdo, quando a gente gerava naquele ponto, o grande desafio é como que eu trago esse cara para falar e aí é um termo muito importante hoje que a gente sempre fala de como que eu resolvo a sua dor, olha o que eu faço, que é os conteúdos dos how-tos, mas tem um termo que talvez esteja faltando e que poucas pessoas tenham olhado de certa forma eficientemente no dia a dia, é o que é o ato de inanição daquele cliente de não fazer. Então é muito mais sobre como eu faço, que é o ego, e voltar para o cara, para o cliente, o verdadeiro fato do cliente. Se você não fizer isso, você cai nisso, você acontece aquilo. Não importa, o como eu vou fazer é consequência. Ele não quer saber se eu uso 30 indianos lá para poder pivotar uma IA, ele quer saber se eu vou melhorar o custo de aquisição dele, se eu vou fazer um resultado, mais negócio. Então, assim, o feature, o como, o how to, eu acho que ele não é que ele caiu, mas ele pode ser pivotado para o que acontece se não resolver essa dor. Entendeu? É esse Boa. ponto que eu vejo nesse custo de não fazer, né? É. Muito legal. Tem outra... Aí, beleza, a gente começou a trazer algumas hipóteses, mas por que, né? Primeiro, será que realmente hoje as áreas de marketing estão investindo muito tempo, muito esforço na produção de conteúdo de educação? Aí o nosso roteirista, Cláudio Souza, que está nos ouvindo aqui, foi atrás de alguns dados, tudo mais, porque a gente tinha essa percepção muito forte, assim, mas a gente queria ver se o dado, né, realmente confirmava essa percepção. E a gente trouxe aqui alguns estudos do B2B Content Marketing Benchmarks de 2024, que, como sempre, o link está aqui no nosso descritivo, que fala que, beleza, ó, que dos profissionais que declaram produzir conteúdo, que é praticamente 100%, 87% deles entendem que o conteúdo traz um benefício muito importante de geração de awareness. É o item que mais foi apontado como benefício em produzir conteúdo. Cai um pouco naquela coisa que o Lucas falou de, cara, a marca pode ser legal, mas precisa gerar negócio, o conteúdo precisa gerar negócio. Mas aí quando se perguntava se eles entendiam que esses conteúdos estavam realmente ajudando a gerar negócio, a gerar receita, só 49% falou, não, sim, está ajudando. Então você vê que tem uma lacuna. Soma-se a esse dado aqui um outro, que é que, segundo o estudo da plataforma Venngage, 34% dos profissionais de marketing admitem que gastam entre 10 e 15 horas por semana produzindo conteúdo. Não é pouco, hein, gente? 10 a 15 horas por semana. Outros 21% falaram que gastam acima de 20 horas. Ou seja, 20 horas é quase meio expediente por mês se você tem um expediente regular, tá? Não sei se você está trabalhando 12 horas, 20 horas por dia. Mas se você trabalhar 8 horas por dia, essas 20 horas semanais são quase meio expediente. Ou seja, de fato, tem sim o movimento de se dedicar bastante tempo para a produção do conteúdo. Por outro lado, metade dos profissionais estão vendo isso como uma forma de gerar receita e tudo mais. Apenas metade dos profissionais que produzem esses conteúdos. Cara, minha reflexão aqui tem uma área de conforto, o marketing B2B se acomodou nessa questão de que, cara, vamos produzir conteúdo aqui, que esse é nosso papel e bora lá, e não tá fazendo realmente uma reflexão do tanto de energia que tá colocando nisso versus o retorno que isso está dando. O que você acha disso, Gil? A gente conversou bastante a respeito, queria ouvir tua opinião aqui. Acho que sim. Sim. Eu acho que sim. A verdade é que, cara, assim, lembrando aqui a audiência e a mim mesmo, que eu já tive sentado aí, né? Eu já fui executivo, já tive... Então, eu fico pensando também a dificuldade que é em vários aspectos
as frentes que você tem para empurrar e tudo que você já combinou que iria fazer, né? E o tempo que você também tem que se dedicar para trazer coisas novas e tudo mais. Então tem uma hora que eu acho que as pessoas vão cumprindo o plano, né? Questiona-se, tem pouco tempo também para se questionar, né? E aí nessa dinâmica orçamentária, vamos dizer assim, acaba levando você para essa posição de ir realizando, né? E aí eu acho que é menos comodismo e mais tanta coisa. Imagina, pô, a gente sabe aí, nossa audiência sabe tão bem quanto. Tem muita novidade o tempo inteiro, tem que estar atento com muita coisa, né? A gente nem falar de inteligência artificial, tudo, né? Tem que ter uma atenção grande. E às vezes fazer o básico já garante uma evolução. Então, eu entendo, eu acho que não é necessariamente comodismo, eu acho que é uma situação, essas migrações acabam demorando um pouquinho mais. Fato é que, minha única questão aqui já que vai produzir, e já que tem o tempo, né, já que tem o recurso, eu acho que pode voltar um pouco para a prancheta, eu acho, e repensar sobre no que a gente falou até agora, cara. Pô, eu tô produzindo isso, né, questionar toda essa matriz. Por que você está produzindo? Que canal? Revisitar isso. Porque fica antigo, cara, fica antigo. Por mais que você já está alinhado e tudo mais, teve algum dia alinhado, vale a pena retomar. E aí redirecionar pelo menos os recursos já existentes para esse ajuste fino aqui. E no final isso, esperar o próximo orçamento para tentar trazer as novidades e novas discussões. Mas, ô Lucas, eu queria ouvir de você. Você acha que... E aí pode ser que... Você acha que o marketing entrou numa zona de conforto sem perceber, não digo nem que é intencional, e tá deixando de, por exemplo, tá tomando caminhos menos arriscados de produção de conteúdo, indo para essa linha de educação, às vezes superficial ou desnecessária, ao invés de eventualmente ir nos caminhos que são mais dolorosos de produzir, como conteúdos para suporte a vendas, por exemplo? Você acha que aconteceu isso de fato, assim? Tá numa zona de conforto e deveria migrar um pouco para esse tipo de conteúdo mais de geração de negócio mesmo? Eu não só acho, como eu endosso isso. Tem que ter uma revisão, o Juliano falou muito bem, você tem que ter uma revisão do seu board, da pranchetinha ali, do que você está fazendo, porque é viável e é necessário você fazer menos para gerar mais. Conteúdo hoje você precisa fazer menos para gerar mais. Menos no sentido de menos produção e esforço e mais impacto no que você está produzindo para gerar mais receita, mais crescimento, mais impacto ali na jornada ali com o seu vendedor, enfim, com o que você está olhando. Por quê? A gente tem e aí eu vou entrar na discussão clássica que tem há 3 anos acontecendo, que é performance versus marca, que é o acesso de você ter tudo o curto prazismo. Eu preciso do trimestre, eu preciso do mês, eu preciso do dia, eu preciso disso, e você esquece que quando você fala de B2B, pode ser, e grande parte as compras, os ciclos de venda são longos, são complexos, então você não pode desrespeitar esse ciclo acontecendo. Então quando você entra na zona de conforto, é como aquela coisa do cobertorzinho, né? Eu vou pôr o cobertor para me sentir quietinho, que é o conteúdo, estou fazendo, o marketing está produzindo, tá, não sei o quê, só que ele não necessariamente está impactando o trimestre, o mês, ou o negócio. Então tem um pouco da cadeira de quem ordena isso e quem cobra essa pressão, é uma meia-culpa, sim, CEOs, CFOs e todo mundo que está ali no jogo, ele tem meia-culpa de como isso está se colocando, o marketing não é o único pressionado sozinho, né? Então a gente tem que olhar para cadeiras de stakeholders, C-levels e estratégicos para a operação. Então a gente não fala de conteúdo, consequência de conteúdo na zona de conforto só por culpa do marketing, né? Isso é uma consequência de operação, né? De negócio. E eu vejo que esse ponto a frase que eu tipo, menor CPL não quer dizer menor CAC. Né? Então não adianta você focar num custo de lead menor achando que vai diminuir o seu custo de aquisição. Pode ser o contrário. Né? Então, quando a gente faz conteúdo de educação, da zona de conforto, que é o awareness, supõe-se que eu estou quebrando as objeções.
Não, eu estou educando, o mercado já conhece, eu estou tornando a minha marca cool, ou minimamente, eu estou falando que ela está da mesma categoria que a Meta, ou que a Zorro, eu estou me colocando igual grandes, e que isso automaticamente vou jogar depois para venda para os caras tascar lá discurso para resolver. E não é verdade. Né? Então, pode falar, Vini. Não, mas eu acho que o ponto crucial do comodismo está também ligado a essa má vontade em sentar com vendas para desenhar conteúdos que estejam mais nessa fase. No sentido de... Tem duas questões desse comodismo. Um é o que já está alinhado e tudo mais, um plano que você já fez e tal. E a outra é que é muito conteúdos, vamos dizer, da cintura para cima, você tem uma capacidade de ter as fontes ou acesso para escrever, né, para desenvolver esses materiais, que você não se envolve tanto com vendas ou com áreas de maior, né, dificuldade, não digo de relacionamento, mas até técnico mesmo, um pensamento diferente. Quando você vai se aproximando do comercial, cara, não tem essa. O cara se você está indo por um caminho errado, o cara te derruba em 3 segundos. Então, assim, tem que ter a proximidade, tem que entender a jornada, tem que sentar com os caras. E no final do dia, de repente, isso de trás para frente, fazer o conteúdo lá da ponta, lá, né? Pouco se fala no Brasil sobre Sales Enablement, né? Conteúdos de conversão e tantas outras coisas. Eu acho que o caminho, né, é um conteúdo que às vezes fica embaixo do pano, não é um conteúdo necessariamente para você fazer mídia ou para você utilizar ele de uma maneira aberta, mas são conteúdos que trabalham diretamente, né, junto com o comercial, e eventualmente você consegue ter esse... Eu acho que essa zona cinza é pouco explorada hoje em dia, porque ela depende... o que vai acontecer? É um prazo maior para você escrever, para você desenvolver, escrever, o que quer que seja, gravar ou, né, ou desenvolver. Te tira de uma situação de não cumprir alguma coisa. Você se envolve com alguma coisa que eventualmente você não queria muito aparecer, né, no sentido de, você já está com a meta até lá. Enfim, tem uma série de situações que essa zona cinza, eu acho que é onde é o mar azul, talvez, não é cinza. Talvez aonde você deveria destacar aí o teu esforço. Mas é isso, é mais trabalhoso, né? Eventualmente, e não falo isso porque a gente aqui na Conversa Tech presta esse serviço, mas às vezes é vantajoso você ter alguém externo para conseguir desenvolver isso, porque esse mapeamento de jornada, o comercial fala que já sabe, o marketing às vezes tem dificuldade em acessar, e no final você precisa de um elemento neutro para conseguir fazer bem esse mapeamento e conseguir desenvolver esses argumentos que depois pode virar um ativo e não precisa mais. Mas o ponto é que essa é a região que eu acho que dá mais trabalho. Então também tem isso do acomodado. Eu vou onde eu consigo, né, transitar mais fácil e tenho acesso às informações mais fáceis. Isso, que eu tenho mais autonomia, né? Autonomia, obrigado. Eu tenho mais autonomia no planejamento, na produção, na publicação e tal. E que acaba até gerando uma certa vergonha de vender no marketing. Não sei se vergonha é a palavra, mas um bloqueio, cara. Não consegue sentar com medo de fazer um conteúdo mais voltado à geração de receita, de destravar pipeline e tudo mais, assim, acaba virando, sim, uma zona de conforto. No final, só reforça o que a gente tem dito aqui, né? E acho que é um momento importante de revisão. Até porque tenho mais dados aqui, minha gente, que é o seguinte. Hoje tá cheio de dados aí. Nossa, o Cláudio não perdoou aqui. Isso que eu pedi pra ele cortar uns 4, hein, Gil? Mas eu deixei uns bons aqui, que é o seguinte, ó. Tem um momento meio de impasse mesmo, cara, porque de acordo com Content Preference Benchmark Survey da Demand Gen Report, também link aqui no descritivo, esse estudo aponta que 54% dos compradores B2B já falam, cara, já deu, tô sobrecarregado com o volume de conteúdo que eu recebo. Que é uma discussão já bem antiga, 54% acho que até tá beleza, né? De fato, tem uma sobrecarga de conteúdo importante. E aí um outro dado que eu achei curioso, inclusive, que é, como é que chama a plataforma aqui? Chama B2B Netline, a plataforma de Content Syndication.
E eles fizeram um estudo que chama Gap de Consumo. Que esse estudo, olha que curioso, ele mede o gap de consumo de conteúdo entre o ato de baixar um conteúdo ou receber um link e o ato de propriamente consumir, porque todo mundo que está ouvindo aqui, né, vocês que estão aqui na conversa, com certeza já fizeram isso. Pega um conteúdo, cara, vou guardar para depois, agora eu não consigo, tô com um monte de coisa para ler. Eu tenho, por exemplo, uns e-mails que eu deixei salvo na minha caixa de e-mail que tá desde o ano passado para eu ler, não consegui ler ainda, mas eu vou ler em algum momento. Enfim, esses caras de alguma maneira conseguiram identificar que esse gap de tempo de consumo do conteúdo aumentou 8,8%, vejam só, esse ano, chegando a um intervalo de 31 horas agora no início de 2025, ou seja, em média as pessoas demoram 31 horas para consumir o conteúdo. Então vamos lá, tem um excesso de conteúdo, as pessoas não têm disponibilidade para consumir os conteúdos que estão disponíveis, e para terminar de botar fogo no parquinho do conteúdo aqui, a gente tem o tema da IA, que obviamente tem sido um recurso muito utilizado pelos profissionais de marketing dos diversos níveis para justamente levantar informação. O Lucas, você ouvindo esses dados aqui, cara, o que você entende que marketing deveria trazer como interpretação aqui em relação a, dado esse contexto, o que eu deveria olhar em relação à minha estratégia de conteúdo de educação? E só antes de te passar a bola, o Lucas, cara, em relação a IA, a gente fez um episódio bem esclarecedor que vale a pena você que está nos ouvindo depois salvar aí, ler, depois de 31 horas você pode ouvir o nosso podcast, que a gente gravou sobre o impacto da IA no SEO, mas que isso na verdade expande o SEO, é realmente o impacto da IA nessa estratégia de educação do mercado, por assim dizer. Então, eu vou deixar o link também aqui no episódio, mas você encontra facilmente no nosso feed. Fecha parênteses. Lucas, olhando esses dados de, cara, muito conteúdo, pouco tempo, gap de consumo, IA e tal, você acha que essa aqui é a machadada final no modelo de conteúdo que está estabelecido hoje? Não sei se é a machadada final, mas imputa a revisão do que você realmente está fazendo, não só como produtor do conteúdo, mas como consumidor. Por que você consome, para que você consome tudo isso. Tem um exemplo que complementa, faz uma junção um pouquinho do que a gente está falando anteriormente com isso, que eu não, infelizmente, eu estava tentando achar para lembrar o nome da empresa, mas passou no meu feed. E o que eles fizeram? Que é o conteúdo com valor, que é na minha opinião, é um exemplo bem simples, mas ele culmina nesse ponto. É um conteúdo com esforço otimizado, com identificação do ICP correta e com impacto, minimamente com impacto na jornada da tomada de decisão. O que era? Era um pop-up que apareceu falando assim: você analista, baixa esse deck, esse conteúdinho aqui para você ver como você convence o seu CFO de aprovar o seu projeto de não sei o que a partir dessa implantação, não sei o que. Ele montou um case, entregou para o cara que vai influenciar a tomada de decisão, que não é o decisor final, mas ele está dentro do jogo, e era simplesmente uma ferramenta, um conteúdo como ferramenta para o cara utilizar. Então, é só um exemplo para a gente chegar nesses outros pontos, que isso para mim é um exemplo simples, mas que é inteligente de como você aplica conteúdo saindo desse topo de funil, da zona de conforto, que você vai mexer ponteiro em alguma frente. Né? Então é um exemplo clássico. Que aí entra nessa questão da quantidade, de saturação e tal. O que hoje eu vejo já há muito tempo, e é onde eu foquei, apoiei um pouco do meu processo aí como liderança, é a curadoria. A gente sabe, a gente não tem tempo. Eu estou participando desse podcast, eu estou aprendendo pra caramba. Isso é eu ganhar tempo com conteúdo, em consumir e aprender e aplicar depois. A gente tem que começar, a gente como líder, quem está ouvindo, nós mesmos, a gente tem que aprender a entender o que é curadoria, o que a gente faz. Não é sair baixando tudo, botar num dump, né, de tudo que você baixa da internet e depois você vê lá. Você tem que entender o que é importante para você naquele momento ou naquele dia. Né? Então aí você vai priorizar, eu estou com um projeto que eu preciso tomar uma decisão para alavancar X e Y%. Beleza, eu só vou consumir conteúdo sobre o que é o meu mercado, quais as dificuldades daquilo, o que está fazendo, quais os times, quais teses,
porque tem teses pra caramba, pode apoiar isso, e aí você começa a entender de curadoria. Isso te torna com o repertório ampliado, generalista, e você começa a cada vez ficar mais inteligente no sentido não de inteligência pura, mas de inteligência de negócio, saber o que está acontecendo e pincelar o que está acontecendo. O que pode ter um conteúdo muito legal. Não é para você agora? Joga para lá. Eu tenho certeza, eu tinha 30 abas abertas de conteúdos. Eu fiz, semana passada, eu limpei tudo, eu falei, cara, tá aberto, eu não uso, eu não tô lendo, não vou ler aquilo lá. E aí o que eu faço? Entrando nas IAs, que é o ponto seguinte, a gente sabe que tem um viés, eu fiz uma conversa umas 2 semanas atrás, não só sobre IA, mas de um modo geral, que tinha um papo muito interessante falando assim, a IA, a gente está comprando ela como substituição, e na verdade ela é potencialização ou escala de alguma coisa do nosso processo. Então, quando a gente olha como substituição, a gente olha ela colocando ela na caixinha do copywriter, na caixinha do cara que vai fazer o banner automatizado, na caixinha do blog, nessas caixinhas de produção de conteúdo generativas. Só que a gente esquece que a gente precisa de um revisor, a gente precisa desse analista que vai entender se está com a métrica de negócio, tem que ter o processo híbrido humano nesse ponto. E aí que entra as inteligências de como você usa as ferramentas. Entender ferramentas e conhecer, mesmo que não seja você a operá-las, é importante. Então, hoje, eu pego parte do meu tempo para testar o Gemini, o ChatGPT, o Claude, toda essa galera, para ver como que elas pensam, entre aspas, ou como elas entregam e podem me otimizar, para eu falar, beleza, esses tipos, as IAs democratizadas, como elas podem já ajudar a minha equipe, fora as que estão implementadas dentro de soluções específicas, né? Então a gente tem eu vejo um pouco dessa tecnologia, o próprio lance da curadoria, para fechar nesse ponto. Tem uma ferramenta que eu uso demais, que é o Notebook LLM, não sei se vocês conhecem, a ferramenta da Google. Ele é a ferramenta, a solução para quando a gente tem 1 milhão de conteúdos técnicos ou estratégicos, a gente não vai conseguir ler, joga ele lá e depois você usa ele como banco de dados para você perguntar, cara, eu tenho uma dúvida, eu preciso decidir, chegou esse case, tá, pergunta isso para ele, vai te trazer, a partir dessas referências, os pontos principais para você interpretar e montar o seu case. Então, olhando para IA, tem esse lado de liderança, como que ele vai ajudar. Para o lado do conteúdo, ele vai ter que substituir não, apoiar a construção de conteúdo de forma mais escalada, personalizada. Eu mesmo já criei vários agentes que me ajudam a produzir personalizado o conteúdo, né? Então, para ICPs específicos. Então, vai ter isso. Eu vi até uma publisher, acho que é a CNN, eu não lembro agora o nome, que ela fez uma matéria gigantesca falando, eles como conteúdos, né, publisher, eles já imputam, ele fala, quem não está usando IA aqui dentro já está errado. Ou seja, uma própria editorial, conteúdo já está usando isso para poder personalizar. Então, a IA e as ferramentas de inteligência artificial, elas vêm, então, como escala, elas vão ajudar a organizar esse mass middle que a gente brincou aqui, de jornada não linear, você vai conseguir, definindo seus ICPs, as jornadas e as objeções, você vai produzir conteúdos mais inteligentes, mais objetivos, mais diretos, mais rápido, testar. O grande ponto que eu vejo, olhando até o conceito de Martech, é você testar. A IA, a inteligência artificial, ela não substitui, ela ajuda você a testar rápido, é o famoso termo de inovação. Testar rápido, aprender rápido e acertar mais rápido. Então, esse ponto. Então, o conteúdo, no termo geral da coisa, ele ganha muito, muito com essas tecnologias, mas a gente tem que sentar na cadeira de navegação disso. Legal. Aí sabe uma coisa que me vem te ouvindo, Lucas? De fato, cara, tem essa transformação da IA no processo de produção, concepção, planejamento, organização de informação, Sim. Tudo mais. Mas tem um tema muito importante também, que é, beleza, agora eu como marketing, eu usando isso para, né, ter meus conteúdos, mas eu como marketing tenho que pensar muito em como o meu cliente está usando a IA para fazer as pesquisas e levantamento de informações deles a respeito do tipo de produto ou solução que eu comercializo. E aí entra um tema importante aqui, que é como isso afeta a atuação de marketing, o papel das áreas de marketing, que a gente está falando, em relação à estratégia de conteúdo, porque você tem que entender que o teu conteúdo, o teu conhecimento, a tua informação, muito provavelmente vai ser consumida via IA. Exatamente.
não é você que vai entregar esse conteúdo vai ser uma resposta, ele vai estar estruturado numa resposta dentro de um mecanismo, de um agente, de um assistente de IA. Uhum. E aí a importância da gente entender como é que essas IAs hoje têm feito para extrair o conhecimento, extrair essas informações específicas de mercado e apresentar ela numa recomendação. Porque qual que é a busca que essa pessoa, que o meu cliente, meu prospect vai começar a fazer, meu ICP é? Cara, me recomenda qual que é a melhor solução para tudo isso, mas cada vez mais a busca vai ser diferente do que a gente costumava fazer no Google, Sim. de fornecedores de TI. Não, cara, me fala quem são os melhores fornecedores em relação àquilo. O que eu deveria avaliar num processo de compra? E por que não? Me avalie essa empresa aqui. Exato. Não, Se você não escrever conteúdos, e aí sim não adianta você colocar esforço no conteúdo de topo, minha gente. Não mesmo. Porque isso aí já sacou, se o seu cliente realmente estiver num momento ali mais de educação de topo de funil, ele vai ser muito bem atendido numa IA. E para ele vai resolver aquilo. Então, eu realmente acho que, tendo esse contexto de IA em mente, deveria sim centrar mais um motivo para você centrar seus esforços num tipo de conteúdo que traga teu diferencial, que faça um comparativo teu com a concorrência, né? Que demonstre expertise técnica, que demonstre depoimento de clientes, coisas que dão mais trabalho mesmo para ser produzidas, não tenho dúvida disso. Vai ser mais doído o processo de produção de conteúdo, acho que é uma coisa que a gente está concluindo aqui, mas que no final é para isso que caminha. Não sei, queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. O que a gente deveria mudar, o que os marqueteiros deveriam mudar, tendo em vista isso, né? A relação do nosso mercado com as IAs. Até só para complementar rapidamente, isso que você trouxe, eu estou olhando muito isso porque eu vivo isso como consumidor. Bom ponto de produzir estratégia de conteúdo. E se olhar como cadeira de marketing, realmente você sentar na cadeira de consumidor, como comprando fornecedores, o que você faz como nessa toma de decisão, e também do outro lado, o que isso é colocado no mercado hoje. Então, assim, fui comprar um carro com a minha esposa recente, eu fiz exatamente o que você falou. Google, fui direto no Google, eu quero saber a diferença entre tal carro e tal carro para esse fim, porque eu vou usar para a família. Me fala, ele me trouxe. Esse carro aqui e tal, e ele me traz a conclusão. Então, dado esse ponto que você quer, talvez esse seja o melhor carro que você vai comprar tal, e aí na sequência, como o Google faz, ele já dá uma lista de concessionárias, enfim, whatever que tem do produto. Então, hoje o conteúdo, ele realmente daqui para frente. A gente tem que olhar não sobre como que eu coloco ele no topo dos links, mas contextualmente o que será a resposta da IA para isso. E é isso que você falou. Aí a gente entra de novo na dicotomia, né? Pô, eu não vou falar só de features, porque eu estou falando para um público específico. Opa, entrou a IA no meio. Você não sabe o que vai ser perguntado, que contexto vai entrar. Então, realmente, a gente tem que ter um esforço olhando para o conteúdo de marca ou institucional, vamos chamar conteúdo institucional, da marca legal, aquela coisa do storytelling e tal, talvez ele vai ser migrado para alguns formatos específicos. Um podcast, um evento, ou a gente vai começar a redescobrir um pouco disso. E os outros conteúdos, quando a gente olha de blog, olha, agora eu vou chamar conteúdos para serem indexados, conteúdos indexáveis, talvez eles vão ter que ser voltados mais para como que a IA vai responder perguntas contextuais. E aí a gente chega talvez nessa nova camada de como eu vou olhar no esforço do marketing, a minha estratégia de conteúdo, no esforço estratégico. Conteúdos indexáveis, conteúdos de conversas e como que eu jogo isso dentro do meu budget, dentro dos times que vão operar em cima disso. Boa. Me faz, esse seu comparativo, tal, essa discussão toda me fez pensar numa, enfim, quando né, a Conversa Tech, eu fundei a Conversa Tech, eu tive a ideia de Conversa Tech, bom, ela chama Conversa justamente por isso que a gente está falando aqui, né? Muito foi especialmente por isso. E tinha uma questão de que um desconforto, eu como marketing B2B tanto tempo, era do esforço de ficar empurrando venda, de ficar tentando empurrar algo que o cliente não precisava, vamos dizer assim, ou maior do que ele precisava, ou menor, ou no momento errado, tantas essas situações em que
quando tem pouco acesso à informação, quanto menos acesso à informação, né, pior ele pode tomar uma decisão. A gente sempre fala aqui que para um cliente que a melhor, a gente não garante que o cliente vá comprar você, mas seguramente se ele te comprar é o cliente que ele sabe, ele conseguir. O pior cenário é um cliente teu tomar uma decisão equivocada, seja por um concorrente, você era a melhor solução, ou seja por você mesmo, ele contratou errado, cara, ele precisava de um Fusca e comprou, putz, cara, uma Land Rover, não precisava, não vai passar por esses lugares. Então essa situação é ruim para todo mundo, né? Salvo a comissão do vendedor, o resto para todo mundo é ruim. E aí me fez pensar o seguinte, que hoje em dia vai ser mais com o tempo, ou pelo menos eu ainda tenho alguma esperança no mundo, de que a tecnologia realmente cumpra um papel importante nas decisões por exemplo, numa recomendação de um carro, você não vai precisar visitar 10 e tal. Todas as concessionárias que você visitar, o cara vai dar um jeito de falar coisas que você quer ouvir. E, eventualmente, você não tem tempo para estudar. Cara, não ficar estudando carro, não gosto de carro, para mim é meio de trânsito, né? E você pode acabar tomando uma decisão que não era a melhor. Não estou dizendo nem que seja ruim, mas você poderia ter ter tido uma decisão melhor. Você só não tomou porque você não teve acesso. Pensando na IA como essa capacidade de recomendar, pensando a gente em processo B2B que tem muita, não tem, né, não é uma decisão de um carro, é bastante pior, eu diria, né, no sentido de você ir atrás de informação. Vocês também não sei se é uma viagem minha, eu só estou realmente saindo aqui. Eu acho que vai ter esse papel de não sei se nem é curadoria, ou essa capacidade de entender exatamente o que você busca e conseguir fazer uma recomendação de algo que você jamais olharia, é sensacional, né, cara? Assim, reforça um pouco aquela questão de propósito da empresa mesmo. Cara, para quem que você trabalha? Cara, eu trabalho, a gente tem agência, 100% dedicado ao segmento B2B, fazem 10 anos, a gente faz, né, cara, ABM, a gente faz outbound, tem tudo que a gente... E aí, pô, entender que isso é capaz de indicar, né, chegar a pessoas que não chegariam, seja porque não faz busca, seja porque não tem tempo, fazer uma recomendação legal me parece animador, por outro lado, né? Cara, eu acho. Concordo muito. A minha newsletter, gente, só para vocês terem ideia, a Marketing's Dead, ela já apareceu nos links lá de recomendação por onde veio os canais, pelo Deep Search lá da China. Como que ela chegou como recomendação? Aí eu desafio. Porque eu não fiz. Então, esse é o ponto. Como? Exato. Eu não otimizei. Mas aí que tá. Mas nesse episódio que a gente contou, de novo, reforço, vale a pena ouvir o 52 que a gente aprofunda, que a gente não vai ter tempo de falar. Sim. O ponto é você garantir que você está entregando esse conteúdo para o mundo, para a web, por consequência para a IA. A gente faz uns testes aqui, o Gil gosta de fazer bastante isso, e fica perguntando para a IA o que ele está entendendo da conversa tech. Para garantir, ela entendeu para quem que eu vendo, para quem que eu não vendo, qual que é o tipo de serviço que eu tenho, o que esse serviço gera de valor. Cara, você indicaria... Você indicaria. Mas você indicaria porque sou eu que estou perguntando, não, cara. Eu indicaria porque... Tô perguntando. Exato. Que tem o legal da IA é que você pode fazer um inquérito com ela. Exato. Pode fazer, né? Você entendeu? O que você entendeu dela? Ah, legal. Então, assim, você pode assumir que, beleza, eu estou com capacidade de entregar uma informação decente para quem está fazendo busca na IA. Sim. Tem questão de quais que ela vai priorizar, tal, então lance de ranqueamento e tudo mais, mas, cara, minimamente, sugestão para quem está nos ouvindo, faz esse teste com a IA, fala para ela acessar teu site, faz umas perguntas e vê se volta o que deveria vir de resposta, porque eu concordo, o impacto que tem, Gil, eu acho que é exatamente isso, e dado o impacto que ela traz, que é um impacto que eu acho que nesse ponto de vista é bem positivo, você como área de marketing tem que garantir que tua empresa está bem posicionada para responder de maneira correta e legítima essas pesquisas. E que entenda bem as diferenças entre o que você seja claro no que você faz, né? Acho que cada vez vai ficar mais difícil. Quem faz um pouco de tudo
né, que vem para essa onda de especialização também, que é o que a gente, não é o caso aqui de discutir, mas no marketing tem isso, né, que é a comunicação mais segmentada, os produtos muito mais customizados, isso pede para que você tenha que você atue num pedaço, não dá mais para fazer tudo para todo mundo, porque nem sequer a IA vai conseguir te recomendar, né, você não vai conseguir ser coerente, né, a ponto de ter essa identificação. Eu acho que isso pode ser positivo. O ponto, a palavra é tipo você ser um especialista, apesar de você falar de muita coisa, ser um especialista de tópico no seu negócio. Você é rei do quê? Aí a partir dele, é a famosa, o Lucas é bom de conteúdo. A partir do conteúdo eu já falo para ele de negócio, mas eu dei um canal de entrada. Né? Então eu acho que quando a gente produz conteúdo e a gente faz essa estratégia, né, para a minha visão geral aqui agora do papo, quando a gente faz estratégia de conteúdo nesse novo contexto, que a gente tem que saber como vai ser a resposta da IA, porque hoje ainda está começando, mas, cara, isso vai virar padrão. Então, como que a gente já hoje organiza, então, o meu negócio, a minha operação, para eu entender qual que é o negócio, as conversas, a integração que o Juliano falou, como que eu ponho vendas na conversa para ele dar inputs, como que eu falo vendas para continuar com o CRM e vice-versa, e a gente manter essa conversa acontecendo, e principalmente quando que a gente define os formatos de tópicos para eu ser o gatilho daquelas soluções. Porque a gente sabe muito bem que o mercado saturado, às vezes eu não preciso ganhar um share grande, eu posso ter clientes com tickets altos, com recorrência, e isso dá sustentação, e eu vou ali, e aí eu crio um spin-off, enfim, aí é negócio. Mas o conteúdo ele vai servir muito para esse tipo de manter a conversa ativa e tirar as objeções, e aí isso ele já faz, mas de forma mais inteligente, apoiando vendas, apoiando o próprio marca, apoiando o CRM em todos esses contextos. A IA vai ajudar tanto a produção quanto a recomendação. Eu vejo assim. Porra, boa, Lucas. Gostei do teu movimento aqui. Ô, Gil, indo na linha aqui do Lucas, o que você traz aqui então também de visão final, de fechamento aqui sobre todo esse contexto que a gente está discutindo aqui? O que você acha que nossos queridos e queridas ouvintes e espectadores podem levar para casa aí? Cara, eu vou te falar o que vem na minha cabeça. Segurar a ansiedade. Eu acho que isso tudo dá muita ansiedade. E falo isso por mim também, tá? Mas a verdade é que, seguramente, se você analisar tudo que você andou fazendo, ou que está, inclusive, fazendo agora, tem muita coisa que está nesse caminho todo que a gente discutiu aqui. A questão é que você, eventualmente, está desperdiçando, obviamente, esforço, né, naquilo que a gente falou de não entrar tanto para vendas e eventualmente não está com esse chip aqui do que a gente está falando de IA, que é, como o Gui já falou lá do episódio que a gente comenta com mais profundidade, do papel do que isso vai virar. O Lucas acabou de falar, as coisas vão acontecer, vai ser inevitável, né? Então é melhor você pensar nisso. Mas eu vou dar um exemplo nosso aqui, o podcast, por exemplo, tem ajudado a gente pra caramba, mais do que ajudava antes. Agora, a gente começou a fazer o podcast para quê? Não foi necessariamente, né, não existia nem essa possibilidade da inteligência artificial. Né? É um lugar onde a gente consegue, né, honestamente trazer pessoas como o Lucas e tantas outras que já passaram por aqui para abrir discussões importantes e tudo mais. Isso, obviamente, traz um diferencial verdadeiro para a gente no sentido de capacidade de técnica, de capacidade de discutir os temas, e isso não ficava embaixo do pano, porque assim, é só para ouvinte, mas tem um grupo que não é ouvinte, que necessariamente não vai ouvir. E que benefício a gente teria disso? Né? Hoje em dia, obviamente, a inteligência... E fora que o Google não necessariamente ele é muito bom em conteúdo texto, tem essa questão de formato. Né? Hoje em dia, não, a inteligência artificial é capaz de identificar qualquer formato, qualquer situação e transformar ele, né, num entendimento, não importa. Antes era só blog posts, ficava aquele formato, né? Hoje em dia já não. Então, no fundo,
vou ser um pouco poético aqui. Cara, voltar pro básico, cara. Qual o teu propósito? Quem é o seu cliente? Identifica ele, qual é o canal que ele gosta. E esquece esse negócio de ficar escrevendo para o processo. Vou para inbound ou para SEO. Cara, tenta ser o mais honesto possível, identificar um canal que você consiga se estabelecer, que o seu grupo de trabalho aí, seus líderes consigam se colocar. Pô, eles gostam de webinar, faz webinar, eles gostam de falar, faz um podcast, enfim, encontre aí os teus formatos e que esteja alinhado, obviamente, com o teu público. Isso seguramente vai te colocar em situação, né, favorável nesse mundo, em que vai ser menos sobre qual é o técnico no sentido de escrita técnica e mais verdadeira, imagino, né? Se você tem a conexão, que é o que o Lucas falou, do conversa, né? Se aquele conteúdo conversas, seguramente você vai ser identificado pela inteligência artificial e vai conseguir ter bons resultados nesse breve futuro. Então, cara, segura a ansiedade, dá uma olhada, dá uma estudada, escuta lá, pensa nessa questão de foco, desce mais para o comercial, esteja mais próximo, que vai dar tudo certo. Muito bem. Achei que eu vou finalizar com uma frase tua, então. Achei que você ia mandar no final aqui. Que a verdade vende. A verdade vende, é isso. Muito bom. Muito bem. Bom, gente, eu acho que a gente já conseguiu aqui deixar o pessoal que está nos ouvindo bastante, espero que motivados, né? A repensarem, a observarem o que ter feito, entender o que tem dado certo, o que tem que botar mais empenho, eventualmente, o que deveria botar menos. Mas eu não tenho dúvida que foi uma discussão que realmente trouxe luzes aí para a galera que está nos ouvindo. Nosso tempo deu aqui. Lucas, quero agradecer demais a tua participação. Você que está nos ouvindo, o Lucas, a gente deixou de novo os links para news do Lucas, o perfil do Lucas no LinkedIn. Lucas, dá um recado final teu aí também, aproveita o espaço para divulgar os teus trabalhos, os seus conteúdos e tudo mais. Ótimo, obrigado pelo espaço, gente. Eu gostei muito de vocês terem me convidado, porque é um assunto que eu gosto muito, eu posso ficar eternamente conversando sobre isso, e vamos ficar, na verdade, né? Então é bom a gente ter esse ponto de partida aqui com a Conversa Tech. E o mais importante, que eu, pegando o gancho do Juliano, assim, o FOMO faz bem, mas se ele tiver consciente que é um FOMO, né? Então a gente tem que saber esse processo que ele vai dar ansiedade, é meio que natural, é da natureza dele, e por isso que realmente a raiz de você sentar e falar aonde eu estou pisando, qual é o meu share, aonde é o meu crescimento, e você olhar você é o seu próprio concorrente. Quando você entende isso, o mundo vai girar um pouco mais tranquilo e aí você consegue pensar melhor literalmente nas estratégias e não só nas táticas, que é o que a gente faz hoje. Tá? Então, convido a todos também a continuar essa conversa. Tem a minha newsletter, a Marketing's Dead. Lá são conteúdos 2 edições por semana, uma de curadorias, né, do que está acontecendo, de líderes falando, eu chamo de Op News, são líderes, sobre o comentário de líderes sobre o que está acontecendo na semana, e eu tenho um que chama Conversa de Mavericks, que não deixa de ser um bate-papo a partir dessas pautas discutidas, que eu chamo a partir do meu grupo lá de WhatsApp, você pode se inscrever ali na newsletter, que são só lideranças, né, por convite, tem um filtro para entrar, é bem discussão de alto nível, para a gente poder realmente mexer ponteiro, né? Conteúdos que mexem ponteiro, e nós mexemos o ponteiro nosso interno e do mercado aí para amadurecer e a gente ganhar mais aí a maturidade, falando das maturidades. Obrigado, viu, gente? Valeu, Lucas. Super recomendo, viu, pessoal? Vale a pena. O Lucas faz um trabalho de primeira linha, assim. E agradecer a você também, Gil. Obrigado por mais essa conversa aqui. Acho que no final atingimos a meta quando a gente discutiu a pauta, né? Acho que sim. Na verdade, a gente está num momento que é discutir, trazer gente como o Lucas, que faz um trabalho sério e tal, ter bem informado, para a gente tentar chegar em algum caminho, né? Porque a verdade é que a gente muita coisa ainda não sabe, o legal é isso, né? A gente não tem exatamente
que caminho, né? A gente mais ou menos já consegue identificar e seguir por ele. Mas tem muita coisa para acontecer. Siga escutando o Conversa B2B, que o que a gente lê, a gente traz aqui. O que e quem a gente lê, né? Por exemplo, o Lucas, não, então vem aqui. Exatamente. Vimos né, o estudo, traz aqui. A gente realmente está compartilhando aí com vocês. Aproveitem. E eu espero que vocês tenham aproveitado esse episódio. Obrigado a você que ouviu a gente aqui até o final. Obrigado a você que curte os nossos programas. Lembre-se de... Se achou legal o conteúdo? Dá as estrelinhas aí no teu tocador de podcast, dá o joinha no YouTube, enfim. Dá uma moral aqui pro conteúdo, ajuda ele a chegar a mais pessoas como você. E eu espero você aí no nosso próximo episódio, o episódio 54, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu. Falou.